Enfim, mas as especulações, né, o que muita gente tem dito aí nos bastidores, é que, bom, as apostas já começaram, obviamente, que ele poderia estar falando aí, essa revelação seriam duas mulheres, né? Então, no caso, ele está falando da mulher dele, obviamente, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a ex-ministra da Agricultura também, Tereza Cristina. Você acha que é por aí? Porque a gente tem também o Tarcísio aí na jogada, muita gente falando disso, né? Mas é aquilo, pode ser bravata de Bolsonaro também, né? Mas qual é a ideia por trás da Tereza Cristina? Tem uma engenhosidade aí que a gente não pode descartar. O Tarcísio de Freitas, se ele concorrer ao Palácio do Planalto, ele vai estar abrindo mão de uma possível reeleição, né, uma reeleição talvez mais fácil em São Paulo do que ele ganhar o Palácio do Planalto. Em São Paulo, ele vai ter a máquina na mão, então ele vai estar tentando ali com o poder da máquina uma reeleição, e no Palácio do Planalto não, ele vai estar indo contra o Lula, se o Lula for candidato, como eu acho que se caminha para ser, ou um sucessor do Lula, que o PT terá a máquina na mão, máquina federal na mão, para fazer esse sucessor. A Tereza Cristina não. A Tereza Cristina, ela é uma senadora de mandato de 8 anos. Então, a Tereza Cristina vai estar no meio do mandato. Ela não perde nada. Ela não precisa renunciar ao mandato dela de senadora para concorrer. Então, se ela disputasse com a Michele como vice, por exemplo, então, em vez da Michele ser vice do Tarcísio, ela seria vice da Tereza Cristina, poderia ser uma forma de eles garantirem São Paulo e ter um nome que, se perder a presidência, continuará senadora, né? Então, a ideia de quem começou a defender a Tereza Cristina veio daí. A Tereza Cristina, a exemplo do Tarcísio de Freitas, eles são bolsonaristas de uma matiz do bolsonarismo um pouco diferente do próprio Bolsonaro. Digamos assim, é um bolsonarismo que usa garfo e faca, né? Eles não são os mais extremistas dentro do bolsonarismo. E aí haveria também um contraste entre o estilo do Bolsonaro e o estilo deles, que são pessoas que tentam fazer uma construção política um pouco menos radical, né? Não dá para a gente dizer que não são extremistas, porque eu falo muito da reunião de 2020, aquela reunião que o Sérgio Moro acusou o Bolsonaro de mandar ele interferir na Polícia Federal. Reunião de 22 de abril de 2020, né, que o vídeo acabou se tornando público por ordem do Celso de Mello. Naquela reunião que o Bolsonaro falou barbaridades, vários ministros ali falaram barbaridades, estavam na plateia Tereza Cristina e o Tarcísio de Freitas. E calados ficaram. Então, assim, se você faz parte de um governo extremista e você não se importa com aquilo, você não se levanta contra aquilo, você é conivente, né? Então não dá para dizer que eles também não são extremistas, mas sem dúvida são um pouco menos radicais do que o Bolsonaro, do que uma Carla Zambelli, enfim, um Ricardo Salles, um Daniel Silveira, enfim. E a ideia é essa, é tentar ter um candidato, a possibilidade de ter uma candidata que não perdesse nada numa eventual derrota, né, que seguiria como senadora. Só um gancho, bem rapidinho. Você falou os últimos três, como é que é? Daniel Silveira, Zambelli, e você falou de quem? Salles. Nunca mais ouvi falar, gente. Inclusive, o Salles, só para registrar, quando o Bolsonaro veio para São Paulo, sabe o que o Salles fez? Foi tirar férias no Rio Grande do Sul, para não ficar junto com o Bolsonaro. Essa semana, agora, fim de semana, o Jair Bolsonaro esteve aqui, foi em jogo de futebol, foi na Assembleia Legislativa, e o Salles estava do lado dele? Não estava, não. O Salles foi para o Rio Grande do Sul tirar férias. Coincidência, né? Mas porque o mundo não gira capota, né? Ele ficou muito chateado, né, quando perde o direito de concorrer à Prefeitura de São Paulo, quando o bolsonarismo larga ele, aposta, pelo que sabe até agora, muito no Ricardo Nunes, né? Está muito empenhado na reeleição do atual prefeito. Quando ele é descartado, eu acho que ele
ali pegou, ali chateou para valer. Mas voltando falando um pouco do Tarcísio, o Guilherme tem toda a razão. É um bolsonarismo. O Tarcísio, o que é que ele tem feito aqui? Ele até alimenta esse gado, para usar a metáfora bovina apropriada. Ele até alimenta, por exemplo, ele deixa que a polícia militar faça um acordo com a Igreja Universal do Reino de Deus, por um acordo lá meio talibal, não sei qual nome vai ter isso, mas ele alimenta esse tipo de coisa, a aliança da PM com a Universal, que tem sido um encontro permanente, as tropas vão lá, são ungidas e vão para ruas ungidas pela turma do Bispo Macedo. Ele assina louvores e honras a ditadores e medalhas, etc., na Assembleia. Ele alimenta ali no varejo um bolsonarismo para que inclusive o ajudará eleitoralmente. Mas em cima, para valer, a aliança dele é com a privatização, é com o programa ultraliberal, com um programa de vender tudo em São Paulo. Ele sintoniza com o mercado, sintoniza-se 100% com o mercado no que se chamaria de uma possível candidatura de mercado para as próximas eleições. Mas o desenho, eu vejo muito a candidatura à reeleição. Você pega o discurso do Tarcísio de Freitas com a reforma tributária. Está defendendo o quê? Mais coisas para São Paulo, tratamento diferenciado ao estado de São Paulo, aliás, com perdas enormes aos outros estados, é a defesa da tese dele no momento, plataforma de candidato à reeleição em São Paulo. E a questão que ele vem falando em conversas privadas é de que ele acha que ser candidato contra alguém que está tentando a reeleição, ele também acredita que o Lula será candidato à reeleição, é sempre muito mais difícil. E de fato a gente sabe que é. E ele acha que ele terá uma eleição mais tranquila na tentativa de ficar mais 4 anos em São Paulo, e aí em 2030 avaliar uma eventual candidatura à presidência da República. E tem uma coisa também que o Tarcísio ele está sendo habilidoso em fazer, está sendo esperto, é que ele está tentando ampliar o escopo dele, né? Então, por exemplo, ele mandou o Kassab receber o MST no final de março, para o MST falar da feira que faria em São Paulo, a feira anual que o MST faz em São Paulo. O Kassab recebeu, o MST saiu de lá muito, muito contente. Então, qual é o objetivo do Tarcísio ao fazer isso? Ele está tentando ampliar para além da direita a atuação dele. Politicamente, ele está sendo esperto, né? Tentando passar essa imagem de moderado, passar essa imagem de um democrata que o Bolsonaro a gente sabe que não é. A gente sabe também, como eu acabei de dizer, que isso tem fragilidade, né? Porque fazer isso agora, mas ter ficado calado durante 4 anos do Bolsonaro e ter feito parte daquele governo não são exatamente coisas muito coerentes. E também tem outro problema, né, Guilherme? Eles não estão no partido do Bolsonaro, né? Os nomes que têm sido ventilados para suceder o Bolsonaro, tanto o Tarcísio quanto o Zema, os governadores de São Paulo e Minas Gerais, não estão no PL, no partido do presidente, né? O Tarcísio é do Republicanos e o Zema é do Partido Novo. É um problema também a ser resolvido. Apesar de que isso não é muito problema para o Bolsonaro, né, Chico? Sim. Quando ele decide que quer mudar de partido, ele pega todo mundo, leva para outro partido e muda de partido. Esse é o 8º partido do Bolsonaro, PL. Sem Mas problema. ainda tem esse problema, né? Ele tem que resolver o problema de aliança nacional e tem que resolver o problema de partido, já que no partido dele não tem um sucessor natural a essa pretensão, caso o Bolsonaro seja realmente inelegível, né, Gui? E a mesma coisa, De Luca, com a Tereza Cristina. A Tereza Cristina é do PP. Então você não tem um nome no PL. Voltou a circular essa semana a possibilidade da Michelle como candidata a presidente. Até alguém publicou, não me lembro exatamente, de que o Bolsonaro teria dito em conversas reservadas que ele poderia topar a Michelle como candidata.
Eu não vejo isso acontecendo em virtude do que os próprios filhos falam, como o pai enxerga isso, como o Valdemar conta que o Bolsonaro enxerga isso. Eu vejo nisso muito mais um esforço do Bolsonaro de dizer, olha aqui, qualquer coisa eu coloco a Michelle, então vocês esperem que quem vai decidir isso sou eu, do que realmente um desejo, uma flexibilidade com a Michelle concorrer. O maior pânico do Bolsonaro hoje é que ele perca essa centralidade nessa decisão. Ele perca essa preeminência que ele tem na direita. O Bolsonaro hoje é o líder da direita no país. É um líder extremista, mas no campo todo da direita, na centro-direita, não tem uma figura forte como o Bolsonaro. Ele domina, Exato. ele engoliu, né? Ele engoliu. Porque as pessoas de centro-direita democráticas, elas não votaram no Bolsonaro, né? Ou elas votaram no Lula, ou elas anularam. Acho que tem compromisso com a democracia. E com isso, e os que toparam votar no Bolsonaro, assinaram, colocaram o nome delas ali na caminhada para o abismo que a gente estava, essas pessoas elas foram engolidas pelo Bolsonaro. Então, ele não quer perder essa centralidade de dizer, olha, eu posso não estar elegível, posso não ter meus direitos políticos, mas quem dá os votos, quem traz os votos sou eu, e eu que vou decidir. E hoje, a coisa pode mudar daqui até lá, né, gente? Mas hoje é fato que o candidato que o Bolsonaro escolher, muito provavelmente, esse candidato ele está no segundo turno. Ou ele vai ter muita chance de ir para o segundo turno de 2026. Vamos lembrar que o Bolsonaro perdeu com 49% dos votos. É um caminhão de votos. E ele parte provavelmente o candidato dele parte provavelmente numa corrida eleitoral em 2026 no baixo com 15%, que é o patamar inicial que ele tinha no início de 2018, antes de crescer como cresceu naquele ano, vencer e ter o caminhão de votos que ele teve também de novo em 2022.